Salve, salve família vascaína, seja bem-vindo a mais um vídeo. O vídeo de hoje é um pouco diferente. Hoje vamos dar uma relaxada um pouco, meio esse clima meio ruim que o Vasco vive. Vamos relembrar um pouco desse título da Copa do Brasil que está fazendo 10 anos hoje, um título histórico aí, um título que a geração mais nova, assim como a minha, é o principal título que a gente lembra assim com clareza, que a gente comemorou mesmo de verdade. Às vezes nos anos 90, anos vitoriosos aí do Vasco, essa geração mais nova não pôde acompanhar em loco, não pôde ir ao estádio, às vezes era muito pequeno, às vezes não lembra. E a gente lembra muito dessa vitória aí do Vasco na Copa do Brasil, o time aí, o Trem Bala da Colina, né? Um time que ficou marcado aí na nossa memória, no nosso coração. E talvez o último grande momento do Vasco, o último grande time do Vasco ali, 2011, 2012. Um Vasco que disputava, entrava nas competições para brigar, para honrar a camisa. E foi um grande time, a gente sente saudade, vamos falar aqui um pouquinho sobre isso. No final do vídeo, vou deixar o gol do Éder Luiz aí, na partida contra o Coritiba, para você lembrar, com a narração do Luiz Penido. Fica até o final para você relembrar e ter aquela emoção de novo daquele gol do Éder Luiz, de fora da área ali, que praticamente garantiu o título ao Vasco. E falando um pouquinho sobre a montagem desse elenco, a gente lembra que foram jogadores que chegaram um pouco desacreditados, como o Diego Souza, o Alexandre, jogadores que não vinham bem, mas eles chegaram no Vasco e o Ricardo Gomes conseguiu botar eles para jogar. O time deu liga, ele recuperou o futebol do Felipe também, que não via muito bem, e o Felipe foi extremamente importante aí nessa campanha. Vale lembrar também do Éder Luiz, que jogou muito ali nas pontas, foi importantíssimo. Jogadores da base do Vasco, como o Alan e o Rômulo, que contribuíram muito para esse título. A dupla de zaga, né, que fala aí de Anderson Martins e Dedé, muita saudade desses dois aí xerifões aí da zaga do Vasco, principalmente o Dedé, que foi espetacular na passagem dele pelo Vasco da Gama. E Fernando Praz também fechou o gol, Ramon na lateral, o Alan jogou na lateral direita a maioria dos jogos ali da Copa do Brasil, já que o Fagner estava machucado, estava voltando de lesão. E o Fagner entrou em alguns jogos também ali no final da campanha. Então foi um time que deu liga, o Eduardo Costa também. Vamos falar aqui a escalação do Vasco, né, já que estamos falando aqui um pouco de cada jogador. O Vasco, a principal escalação do Vasco na Copa do Brasil, que foi a escalação ali da final contra o Coritiba, é Fernando Praz, Alan na lateral direita, Dedé, Anderson Martins e Ramon. Aí o meio de campo tinha Eduardo Costa, Rômulo, Felipe e na frente Diego Souza, Éder Luiz e o Alexandre. Lembrando que muitas vezes era quase um 4-4-2, né? O Diego Souza jogava com o Felipe ali no meio e mais ficava mais no ataque o Éder Luiz e o Alexandre. Às vezes o Diego Souza ia um pouco mais para a ponta, assim como o Éder Luiz ficava na ponta também, e o Alexandre ali sempre centralizado, o homem-gol ali do Vasco. Lembrando que o Vasco ainda tinha no banco de reserva jogadores como o Felipe Bastos, o Fagner, que passou uma parte do campeonato aí na reserva, tinha o Bernardo, que sempre entrava muito bem, tinha o atacante Elton, que metia ali os golzinhos dele, né? E esse foi o time do Vasco, realmente um elenco bom, que encaixou, que deu liga, um time que jogava com muita vontade, diferente do que a gente vê hoje, né? E um time que traz saudade aí pro nosso torcedor. Falando um pouco da campanha do Vasco, o Vasco começou contra o Comercial do Mato Grosso do Sul. O Vasco foi até lá e fez 6-1. E naquele dia já eliminou o primeiro jogo, porque ganhando fora de casa já eliminava o primeiro jogo e meteu logo uma goleada de 6-1 no Comercial. Na segunda fase, o Vasco enfrentou o ABC, foi um jogo difícil. Primeiro jogo 0-0 lá no Frasqueirão. Na volta em São Januário, o Vasco fez 2-1. Depois o Vasco enfrentou o Náutico. O primeiro jogo de ida, o Vasco fez 3-0. Na volta o Vasco jogou com reservas, administrou ali um 0-0 e passou de fase. Aí nas quartas de final, a coisa já ficou um pouco mais equilibrada, Vasco e Atlético Paranaense. O primeiro jogo foi um jogo histórico lá na Arena da Baixada, o Diego Souza jogou muito, fez um golaço e foi 2-2 o jogo contra o Atlético Paranaense. Na volta em São Januário, 1-1, o Vasco administrou ali, ganhou pelo gol fora de casa. Na semifinal contra o Avaí, 1-1 em São Januário, o jogo que foi meio tenso ali, o Vasco não jogou muito bem. Na volta, eu lembro que a imprensa sempre estava falando que o Avaí praticamente já estava na final, desacreditando do Vasco como sempre, mas o Vasco mostrou ali que é grande, mostrou que é forte. Diego Souza mais uma vez matou a pau, fez um golaço de cavadinha e 2-0 para o Vasco da Gama lá em Florianópolis. E a grande final a gente sabe, 1-0 no primeiro jogo da final, gol de Alexandre São Januário,
E na volta, 3-2 para o Curitiba, Vasco ganha com critério de gol fora de casa, um jogo emocionante que a gente lembra até hoje. Lembrando um pouquinho aquele jogo, o Vasco saiu na frente com um gol de Alexandro, depois o Curitiba conseguiu empatar ainda no primeiro tempo, o Curitiba chegou a virar o jogo no segundo tempo, mas o Vasco conseguiu com o Éder Luiz, já no final do jogo, empatar ali o jogo e praticamente garantir o título. Lembrando que depois o Curitiba foi para a abafa, ainda conseguiu fazer um 3-2, pressionou, mas o Vasco conseguiu resistir e se saiu aí com o seu primeiro e único título da Copa do Brasil. E a gente relembrando um pouco aqui desse título, eu queria que você comentasse aí embaixo onde é que você estava nesse título, com quem que você comemorou, onde foi, como é que foi a emoção. A gente lembra da emoção que foi aquele título, da torcida comemorando muito lá no Alto da Glória. Devia ter uns 3 mil vascaínos ali que comemoraram muito. A gente lembra do Diego Souza e Felipe, quando eles foram substituídos, eles não conseguiam assistir o jogo, de tão nervoso que eles estavam. E era mais ou menos a sensação que a gente tinha, que a gente estava assistindo pela televisão. E foi emocionante aquele jogo, realmente uma vitória espetacular do Vasco, um título aí que fica guardado na memória. Lembrando que esse foi o último título nacional do Vasco, já fazem 10 anos, e a gente espera aí a volta de um Vasco competitivo, a volta de um time que jogava como esse, o Trem-Bala da Colina, um time que jogava com raça, que honrava aqui a Cruz de Malta que tem no peito, e a gente espera que o Vasco volte a ter times competitivos, volte a disputar títulos nacionais, títulos grandes, e esse é o nosso desejo aí pro Vasco da Gama. Bom, e agora eu vou mostrar aí pra vocês o vídeo, o gol do Éder Luiz, pra gente relembrar, com a narração do Luiz Penido. E é isso, eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Assista aí o gol do Éder Luiz. Aqui na Tupi, a bola não para de rolar, Éder Luiz pelo Vasco, dominou a bola, botou no terreno, partiu, bateu, guardou! Vasco! É campeão, Vasco! Do Vasco, Éder Luiz é campeão, é campeão, é campeão, campeão da Copa do Brasil, é campeão da Copa do Brasil de 2011, o Vasco desfaz tudo que o Curitiba tinha feito, o Vasco vê o seu caminho refeito, o Vasco vai para a vitória.